Imagine um mundo onde o verdadeiro inimigo do bem não é a maldade, mas algo ainda mais perigoso e sorrateiro, a Dummheit. Essa palavra alemã, muitas vezes traduzida como estupidez ou ignorância, esconde um conceito profundo e alarmante. Já notou como algumas pessoas seguem cegamente líderes, ideologias ou crenças sem questionar? Como recusam-se a aceitar evidências ou sequer ouvir argumentos contrários? Isso não é falta de inteligência, mas um fenômeno mais complexo que Dietrich Bonhoeffer identificou como um dos maiores perigos para a sociedade. Bonhoeffer, um teólogo alemão, viveu em um dos períodos mais sombrios da história, a Alemanha nazista. Em 1943, foi preso sob a suspeita de envolvimento em um complô contra Hitler. Durante seu tempo na prisão, ele refletiu profundamente sobre como uma nação inteira havia permitido tamanha barbárie. O que ele descobriu foi perturbador. Não era apenas a maldade dos líderes que sustentava o regime, mas a passividade e a conformidade das massas. As pessoas não apenas obedeciam, elas paravam de pensar criticamente. A Dummheit, segundo Bonhoeffer, não é um problema de inteligência, mas de disposição. Um indivíduo pode ser altamente inteligente, mas se ele abdica da responsabilidade de pensar por conta própria e entrega sua autonomia a um grupo, um líder ou uma ideologia, ele se torna vulnerável à manipulação. E esse fenômeno não está restrito a ditaduras. Acontece todos os dias, nos mais diversos cenários. Mas como isso funciona na prática? O que faz com que as pessoas se rendam a Dummheit? O que Bonhoeffer quis dizer com esse conceito e como ele se manifesta na sociedade? E a resposta pode ser muito mais assustadora do que parece. A teoria da Dummheit de Dietrich Bonhoeffer vai além de um simples conceito sobre ignorância. Ele não via a estupidez como uma mera falta de inteligência, mas como um fenômeno social e moral que se espalha em determinadas condições. Mas o que exatamente permite que a Dummheit floresça? Bonhoeffer percebeu que a Dummheit não é algo inerente ao indivíduo. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente e, mesmo assim, cair na armadilha do pensamento coletivo e racional. O fator determinante não é a capacidade intelectual, mas sim o contexto social e a influência do poder. Quanto maior a dominação de um grupo sobre o outro, maior a tendência de as pessoas abdicarem do pensamento crítico. Portanto, a Dummheit não se espalha ao acaso. Ela surge em sociedades onde o conformismo é incentivado, onde questionar é punido e onde a autoridade é vista como detentora da verdade absoluta. As pessoas, ao se sentirem parte de uma massa, adotam crenças e discursos sem reflexão, simplesmente porque são amplamente aceitos. Isso ocorre especialmente sob regimes autoritários, mas também pode ser observado em ambientes onde a polarização domina, seja na política, na religião ou até mesmo nas redes sociais. Mas há algo ainda mais perigoso nesse fenômeno: a resistência à razão. Bonhoeffer destacou que pessoas presas à Dummheit não apenas aceitam ideias sem questioná-las, mas rejeitam qualquer argumento lógico que vá contra suas crenças. A lógica e os fatos se tornam irrelevantes. O indivíduo não está apenas desinformado, ele se recusa a ser informado. O poder que os manipula reforça constantemente essa condição, utilizando a propaganda e o medo para manter essa ignorância ativa e funcional. E aqui surge uma grande questão: a Dummheit é reversível? Se ela não é uma falha cognitiva, mas sim um estado induzido por fatores externos, seria possível libertar alguém dela? Ou será que, uma vez inserido nesse ciclo de obediência cega, o indivíduo se torna incapaz de recuperar sua autonomia intelectual? Esses questionamentos nos levam ao próximo ponto: o papel da propaganda e da manipulação de massas na perpetuação da Dummheit. Como líderes e sistemas utilizam essas ferramentas para controlar e influenciar populações inteiras. Como Dietrich Bonhoeffer diferenciava a estupidez da maldade e como essa condição se propaga em sociedades submetidas à influência de regimes autoritários. Agora,
vamos aprofundar um aspecto essencial dessa teoria: a relação entre poder e estupidez. Bonhoeffer argumentava que a estupidez não é simplesmente uma falta de inteligência, mas um fenômeno social moldado por circunstâncias externas. E um dos maiores agentes desse processo é o poder. Segundo ele, à medida que uma pessoa se vê envolvida em um sistema de autoridade, sua capacidade de pensamento crítico se reduz proporcionalmente ao nível de influência que essa autoridade exerce sobre ela. Isso ocorre porque o poder não apenas impõe regras, mas também molda a percepção da realidade de seus subordinados. Imagine uma sociedade onde a crítica é desencorajada e a conformidade é recompensada. Nesse ambiente, questionar a lógica imposta por uma liderança forte não é apenas desnecessário, mas potencialmente perigoso. Com o tempo, as pessoas deixam de pensar por si mesmas e aceitam verdades impostas, independentemente de sua coerência. Essa abdicação do pensamento independente, segundo Bonhoeffer, não resulta de uma incapacidade intelectual, mas de uma escolha inconsciente de se render à segurança proporcionada pelo pertencimento ao grupo. Outro ponto crucial é que o poder não precisa ser absoluto para exercer esse efeito. Mesmo em sociedades democráticas, figuras de autoridade, sejam líderes políticos, religiosos ou influenciadores da mídia, menos podem fomentar essa cegueira coletiva ao reforçar narrativas convenientes e simplificadas. A necessidade de pertencimento e a pressão social fazem com que indivíduos adotem discursos sem refletir criticamente sobre eles, tornando-se meros veículos da ideologia dominante. Essa relação entre poder e estupidez nos leva a uma questão inquietante. Até que ponto somos realmente donos de nossas opiniões? Se a estupidez, conforme Bonhoeffer analisou, é um estado induzido, não seria possível também reverter esse quadro? Se sim, como isso pode ser feito? Como resistir à estupidez e recuperar o pensamento crítico? Se a estupidez, segundo Bonhoeffer, representa um risco ainda maior do que a maldade, como podemos combatê-la? Essa batalha não se dá apenas no campo intelectual, mas também no social e emocional. Afinal, a propagação da estupidez ocorre em grupos, impulsionada por fatores externos como poder, manipulação e conformismo. Portanto, resistir exige mais do que conhecimento. Requer atitude, coragem e autonomia. A primeira barreira contra a estupidez é o pensamento crítico, mas para exercê-lo, é necessário um ambiente que favoreça a dúvida e a reflexão. Sociedades onde a obediência cega é incentivada acabam por transformar seus cidadãos em agentes passivos, incapazes de questionar ordens ou dogmas. Assim, uma das principais estratégias para evitar essa armadilha é a busca ativa por informações variadas. Não basta consumir conteúdos que reforçam o que já se acredita. É essencial confrontar diferentes perspectivas, analisá-las racionalmente e desenvolver uma visão própria. Outro fator crucial é a individualidade. Como Bonhoeffer apontou, indivíduos isolados são mais propensos a pensar de maneira independente do que aqueles inseridos em grandes grupos. Isso não significa se afastar da sociedade, mas sim cultivar a autonomia intelectual. Em um mundo onde algoritmos direcionam as informações que recebemos, é fundamental romper essa bolha, expandindo horizontes e evitando cair em narrativas unilaterais. Além disso, a educação tem um papel central, mas não apenas a educação formal, baseada na memorização de fatos, e sim uma que desenvolva habilidades de análise, interpretação e argumentação. A formação de um cidadão consciente não passa apenas pelo acúmulo de conhecimento, mas pela capacidade de utilizá-lo de forma crítica e ética. Outro elemento essencial é a coragem moral. A estupidez não se mantém sozinha. Ela precisa de silêncio e conformismo para prosperar. Portanto, resistir significa não apenas pensar por conta própria, mas também expressar essas ideias, mesmo que isso signifique ir contra a maioria. Isso exige caráter,
determinação e, muitas vezes, a disposição para enfrentar críticas e resistência. No entanto, combater a estupidez não significa simplesmente rotular ou excluir aqueles que caíram nessa armadilha. A própria teoria de Bonhoeffer sugere que a estupidez não é um traço permanente, mas sim uma condição que pode ser revertida. Portanto, em vez de desprezar quem se tornou vítima desse fenômeno, é mais eficaz criar diálogos e oportunidades para que essas pessoas recuperem sua capacidade de pensar livremente. Assim, resistir à estupidez exige uma combinação de pensamento crítico, autonomia intelectual, educação e coragem. É uma luta diária, mas essencial para preservar a liberdade, a dignidade e o progresso da sociedade. Chegamos ao momento crucial. Até aqui, exploramos a teoria de Bonhoeffer sobre a Dummheit, sua relação com a obediência cega e como a ignorância se espalha em sociedades autoritárias. Mas agora, precisamos ir além. Como essa ideia se conecta com a verdadeira liberdade? Como podemos escapar desse ciclo e retomar nosso poder de decisão? Se a estupidez, como argumentou Bonhoeffer, não é um mero problema de inteligência, mas um estado de espírito cultivado por estruturas de poder, então a resposta para combatê-la não reside apenas na educação formal. Afinal, quantas pessoas altamente instruídas já se deixaram levar por ideologias destrutivas? A verdadeira liberdade, segundo Bonhoeffer, não está apenas na ausência de opressão externa, mas na capacidade interna de questionar, refletir e resistir. E isso nos leva a um dilema. Estamos realmente livres ou apenas seguimos direções impostas sem perceber? A sociedade moderna, com sua enxurrada de informações, redes sociais e líderes carismáticos, parece ter aperfeiçoado os mecanismos que Bonhoeffer denunciava. Se antes eram regimes autoritários que sufocavam o pensamento independente, hoje são bolhas ideológicas que reforçam crenças pré-existentes e impedem qualquer reflexão crítica. A Dummheit não precisa mais de um ditador para florescer. Ela se alimenta da preguiça intelectual, do conforto da conformidade e da ilusão de conhecimento absoluto. Mas há um caminho para fora desse labirinto. Para Bonhoeffer, a verdadeira resistência contra a estupidez começa na coragem de pensar por conta própria, mesmo que isso signifique ir contra a maioria. Exige humildade para reconhecer nossas limitações e abertura para questionar as verdades que nos são apresentadas. E, acima de tudo, requer uma postura ativa diante do mundo, não apenas absorvendo informações, mas analisando, duvidando e, quando necessário, confrontando. A conclusão é clara: a liberdade real não é dada, é conquistada. Enquanto aceitarmos narrativas sem reflexão, continuaremos sendo peças em um jogo maior. Mas ao reivindicarmos o direito de pensar, de escolher conscientemente e de questionar sem medo, damos o primeiro passo para quebrar o ciclo da Dummheit. E talvez, apenas talvez, esse seja o verdadeiro caminho para uma sociedade mais lúcida e justa. Se inscrevam no canal e curtam o vídeo, pessoal.